Hoje eu vim compartilhar com vocês a leitura mais recente que eu estou fazendo. Na verdade, uma releitura deste livro aqui. O Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell. Ele vai contar a história do Lucas, aquele evangelista da Bíblia. Só que aqui a autora pesquisou muito tempo, por volta de 46 anos, para conseguir fazer esse livro. Então, tem muita coisa. Vou ler um pedacinho da sinopse do livro que tá aqui na bordinha, tá vendo? Para vocês saberem como é mais ou menos que a autora resumiu, porque tá muito bom. Taylor Caldwell levou 46 anos para escrever este emocionante livro sobre a vida de São Lucas, Lucano ou Lucas, o único apóstolo que não era judeu. Nunca viu Cristo e tudo que está escrito em seu evangelho foi adquirido por meio de pesquisas e dos testemunhos da mãe de Cristo, dos discípulos e dos apóstolos. Mesmo assim, se tornou o maior defensor da fé cristã e, como Saulo de Tarso, mais tarde Paulo, o apóstolo dos gentios, não acreditava que nosso Senhor tinha vindo apenas para salvar os judeus. Justamente por isso, os dois homens encontraram muitas dificuldades com os primeiros discípulos de Jesus. Lucas foi, antes de tudo, um grande médico, e quase todos os acontecimentos narrados neste livro são autênticos. O cenário do início da vida de São Lucas, a idade adulta e sua busca, bem como fatos relacionados à sua família. Viram que interessante? O que tem de diferente nesse livro? A autora pesquisou realmente muitos anos. Como eu disse, foram 46 anos para ela escrever esse livro. Ela não usou apenas as fontes teológicas, não usou apenas o que viu na Bíblia, né, nas narrativas bíblicas, mas também pesquisou em outras fontes, em várias fontes. Ela pesquisou lendas sobre Lucas e a história dele de vida mesmo, como personagem histórico. E ela constrói as narrativas de uma forma muito instigante. Além dela ter construído bem o personagem, ela também tem uma boa descrição da ambientação que faz com que a gente realmente mergulhe. E o ponto de vista mais forte aqui é que ela traz o desenvolver dele como humano. Ela não vai trazer um grande cara, um grande religioso. Ela vai trazer o Lucano humano. Um rapaz que nasceu numa família grega, que tinha costumes, de acordo com os familiares dele, politeístas. Vai revelar a vontade dele de ser médico, como é que ele conseguiu conquistar os estudos naquela época, quem foram os professores, que tipo de medicina ele aprendeu. Ele vai mostrar os altos e baixos do Lucano, como é que ele trabalhava, coisas tristes que ele passou naquela época. Vai mostrar um pouco da vida mesmo. É um livro que vai revelar muito a humanidade do Lucano. E a gente muitas vezes vai se envolver, vai se identificar, vai poder refletir sobre a nossa própria vida. É uma história que a gente sente ele como próximo, sabe? Como uma pessoa que a gente poderia ter conhecido aqui, um dos nossos amigos. Ele não fica como apenas um personagem que escreveu sobre Jesus Cristo e sobre os primeiros cristãos. Não, você vai conhecer ele humano. A autora fez um bom trabalho nisso, as impressões dele sobre as coisas, um ponto de vista diferente, os momentos dele saindo do politeísmo, indo para um período em que ele foi realmente cético, que ele não acreditava em Deus nenhum mesmo, até o momento em que ele conheceu o cristianismo e que ele foi fazer entrevista com os primeiros apóstolos após a conversão, como é que ele fez essas pesquisas e tudo mais. É muito interessante. Muito bom. Tem muitas coisas que eu queria mostrar para vocês aqui neste livro, mas não deu para selecionar todas. Então eu vou ler apenas 2 páginas para vocês terem uma ideia, 2 primeiras páginas da história, para vocês entenderem um pouquinho da narrativa, né, de como a autora escreve. Se vocês gostarem, tá aqui uma dica de livro muito boa que eu recomendo fortemente, porque é uma escritora ótima. Aliás, esse do Médico de Homens e Almas é o melhor livro que eu li dela, mas também tem um sobre o apóstolo Paulo, que se chama... Deixa eu ver aqui, que eu esqueci o nome. O Grande Amigo de Deus. E tem outros que eu não li ainda. Bom, aqui está um pouquinho, né? Lucano nunca soube com certeza se gostava ou não de seu pai. Seria possível admirar homens simples e despretensiosos. Seria possível honrar homens sábios. Mas seu pai não era simples nem sábio, embora se considerasse pertencente à classe destes últimos.
Guarda-livros e arquivistas tinham sua importância na vida, especialmente se fossem diligentes e soubessem o seu valor como guarda-livros e arquivistas, sem pretender sugerir que possuíam maiores dons. Não era agradável ouvi-los falar em homens inferiores, tomando para isso ar de superficiais e altamente cultos. A mãe de Lucano, porém, sorria tão terna e tão misericordiosamente quando o marido, dava voz aos seus ridículos preconceitos, que à luz da sua compaixão abrandava o coração do filho. Viu? Já dá para perceber o climinha do Lucano, né? Cresceu nessa família, tinha um certo desprezo pelo comportamento do pai dele. Enéas, o pai do Lucano, lavava as mãos em leite de cabra pela manhã e à noite, esfregando cuidadosamente o rico fluido em cada ruga, rachadura e junta. Pelo que conhecia, aos 10 anos de idade, Lucano compreendeu que o pai não estava apenas tentando amaciar e branquear as mãos, mas que pretendia apagar as cicatrizes de sua antiga servidão. Aquilo irritava Lucano, pois já então sabia que o trabalho, não importava de que espécie, não degradava ninguém, a não ser que parecesse degradante ao espírito do trabalhador. Enquanto Enéas sacudia muito delicadamente as mãos para enxugá-las ao ar ameno da Síria, Lucano podia ver as regiões desfiguradas de suas palmas e a comprida e feia cicatriz que havia nas costas da fina mão direita, e um fluxo de vago amor e piedade surgia nele, mas sua compreensão real era ainda infantil. Enéas mostrava-se sob seu melhor aspecto exatamente antes da refeição da tarde, quando servia a costumeira libação aos deuses. Lucano contemplava então com uma veneração sem palavras. A voz de seu pai, habitualmente tão fina, seca e orgulhosa, tornava-se humilde e hesitante. Enéas sentia-se grato aos deuses que o libertaram e tornaram possível a casa pequena e agradável, com seus jardins de palmeiras, flores, árvores frutíferas, que o tinham levantado do pó e lhe haviam outorgado autoridade sobre outros homens. O fato mais solene para Lucano, porém, era quando Enéas tornava a encher a taça de vinho e com uma nova reverência derramava o líquido vermelho, lenta e cuidadosamente, e dizia com brandura quase inaudível, para o Deus desconhecido. As lágrimas enchiam os grandes olhos azuis daquele Lucano de 10 anos. O Deus desconhecido. Para Lucano, a libação era não só um velho costume dos gregos, mas, ainda, uma saudação mística, um rito universal. Lucano ficava a olhar a queda das gotas de rubi e seu coração apertava-se com emoção quase insuportável, como se estivesse testemunhando o derramar-se de sangue divino, a oferenda de um sacrifício inescrutável. Quem era o Deus desconhecido, sem nome? Enéas respondia ao filho. Era um costume dos gregos oferecer-lhe aquele ritual, e fazia-se necessário manter os costumes civilizados da Grécia, quando se vivia entre romanos bárbaros, embora fossem os bárbaros que governassem o mundo. Suas mãos marcadas de cicatrizes cruzaram-se num gesto inconsciente de homenagem, e seu rosto estreito, tão insignificante e comum, adquiria distinção e gravidade. Era nessas ocasiões que Lucano tinha certeza de amar seu pai. Sobre os deuses, Lucano fora cuidadosamente instruído pelo pai, que lhe dava seus nomes gregos e não os nomes toscos que os romanos lhes atribuíam. Mesmo assim, com seus nomes poéticos e adoráveis, eles eram para Lucano simplesmente homens que se tornaram gigantescos e imortais, donos de toda a crueldade, capacidade, luxúria, ódio e malícia do homem. O Deus desconhecido, entretanto, parecia não possuir os atributos do homem, nem seus vícios, nem suas pequenas virtudes. Os filósofos ensinaram que ele não deve ser compreendido pelo homem, dissera Enéas a seu filho certa vez, mas ele é poderoso, onisciente e onipresente, e ainda assim está impregnado em cada partícula de quanto existe, seja árvore ou pedra ou humanidade. Assim dizem os pensadores imortais de nossa gente. Viram? Legal, né? Muito boa a explicação. Assim, muito boa ambientação. Perdão, gente, eu tô difícil de falar as coisas. Mas é muito boa a ambientação. É bem construído o personagem. A gente começa de cara conhecendo as impressões dele sobre as coisas, podendo entender melhor sobre ele, sobre o pai dele, a história do pai dele, que era um escravo, pelo jeito, e os preconceitos do pai dele contra os romanos, como ele cresceu nesse ambiente que o pai dele estava ensinando para ele sobre os vários deuses e a relação com eles. E, além disso, a autora traz pequenas notas de rodapé para a gente poder entender um pouco mais aqui, ó. Aqui tem uma primeira. Vocês não vão conseguir ver, eu acho. Tá vendo aqui? Essa nota? Pois é. Falando sobre
esse tal Deus Desconhecido e sobre a libação, que aqui o vinho era considerado sangue da uva, por isso mais usado do que o leite, o mel e o azeite, que também tinham seus usos nos sacrifícios. Então, gente, esse é o livro que eu falei. Eu acho ele muito bom. Quem gostou, quem achou que a narrativa agrada também, quem também gosta de histórias bem construídas, bem ambientadas e com personagens bem construídos, eu recomendo fortemente esse livro. É um livro com muito caráter humano, muito mesmo. Realmente, gente, não se espantem só por ele ter sido escrito sobre o Lucas, o evangelista. Ele não é um livro de espiritualidade ou de religião. Ele é um livro sobre um personagem em todos os pontos de vista diferentes que as pessoas deram para ele, tanto o místico quanto o humano, mas ele é bem mais construído no seu caráter humano. Uma personalidade firme, bem humana, bem vivida, que passou por altos e baixos como todos nós passamos, que passa por momentos diferentes, concepções diferentes, veio de uma coisa totalmente diferente do que é o monoteísmo, e foi médico e ele se tornou cético também, como eu já falei antes, porque eu acho que a medicina e o conviver com o sofrimento humano pode fazer com que a gente experimente sentimentos mais distantes e questione a fé muitas vezes. E o Lucano passou por isso. Então, vale muito a pena mesmo, pela profundidade emocional, humana e intelectual do livro, viu? Quem gostar, recomendo que leia. É isso aí. Obrigada por ouvirem. Até mais. Tchau.